Rafael vira um pouco de lado e fala em uma altura que dê para Fernanda ouvir. Então ele responde que, pensando melhor, a Isabela sempre esteve ali ajudando a ele a passar por tudo que ele está vivendo. E que, apesar de todo o mal que ele fez a Isabela passar, ela perdoou ele e está ali com ele. Mãe, a partir desse momento, a Fernanda está morta para mim. Já a Fernanda, que está escutando tudo, fica totalmente chocada. Tudo começa quando o Rafael vem vindo na sua cadeira de roda e quando ele chega na sala, ele vê uma pessoa na janela e chama pela Isabela. Claramente está escuro e ele não consegue observar direito quem está ali e fica um pouco confuso. Mas ao se virar, não é a Isabela e sim a Fernanda e ele pergunta o que ela está fazendo ali. A Fernanda, por sua vez, ao ser chamada de Isabela, ela toma a decisão de perguntar se a Isabela está lá morando com ele. O Rafael responde que não, e nesse momento eles escutam alguns passos e o Rafael pede para ela fazer silêncio e chama ela para eles irem até o seu quarto. Quando eles saem, a cena vai para a Letícia, que está cobrindo o Otávio, que do jeito que chegou, ele se deitou e dormiu. Mas ele acorda e segura no braço dela e pergunta o que foi que aconteceu. A Letícia diz que não foi nada e pede para que ele continue descansando. Depois ela se vai e a cena vai lá para o quarto do Rafael, que agora está batendo um papo com a Fernanda. A Fernanda pergunta a ele como que ele está e o Rafael responde que falaram para ele lá no hospital que ela não queria mais saber dele e pergunta se isso realmente é verdade. A Fernanda responde que sim, que isso é verdade e continua pensando que essa é a melhor decisão para eles dois. O Rafael pergunta por que ela fica falando essas coisas e se ela pretende deixar ele louco. A Fernanda diz que já falou para ele que não quer mais saber dele e pede para ele não interpretar as coisas erradas. Tudo que ela falou lá no hospital é o mais certo a fazer e que os dois não podem mais seguir juntos e o Rafael claramente fica muito triste. A cena vai lá para Isabela, que está se perfumando e com muito medo da tempestade que está lá fora, e depois a cena volta para o Rafael e a Fernanda, que ainda estão discutindo sobre o relacionamento deles dois. O Rafael diz que o que sente por ela, se isso já não é o suficiente para ela, e também ele ter cancelado o casamento dele para ficar com ela. A Fernanda não se deixa levar pela fala do Rafael e diz a ele que não confia mais nele de jeito nenhum. E diz que por mais que ele não esteja casado, eles não podem mais continuar com isso. O Rafael então pergunta se o amor que ela disse que sentia por ele, se ele também já se acabou. A Fernanda fica calada e emocionada e o Rafael pega em suas mãos e diz que ele está disposto a fazer qualquer coisa por ela. A Fernanda fala que isso é muito complicado porque ali todo mundo na casa dele vê ela como uma pessoa muito mal e que inclusive para ela poder ver ele teve que entrar escondida. E será que se está certo ele deixar que toda a sua família se revolte contra ele por conta dela? Isso não está certo. O Rafael diz a ela que tudo o que ele quer ela tem para dar a ele e sobra, para que assim ele se torne um homem completo. E pergunta se será que ela não quer mais ele é porque ele talvez não possa mais voltar a andar? A Fernanda pede para ele não ficar falando essas coisas porque isso não importa para ela. O Rafael então pergunta o que é e que não consegue entender. A Fernanda responde que está falando muito sério e que ela deseja que ele seja muito feliz, por isso é muito melhor que ele fique ali com a família dele. O Rafael continua falando que não está conseguindo entender de jeito nenhum nada disso. A Fernanda diz que a única coisa que ele tem que entender é que é muito tarde para eles dois e que ela tem que seguir com os planos dela e que infelizmente ele não faz parte dele. O Rafael apenas balança a cabeça muito triste e a cena agora vai para Isabela, que vinha decidida a entrar no quarto do Rafael, só que no caminho ela dá de cara com a Letícia, que pergunta para onde ela vai. A Isabela se assusta e diz que vai na cozinha tomar água e pergunta se ela precisa de alguma coisa. A Letícia responde que não e que só vai no quarto do Rafael levar aquela água e ver se ele precisa de mais alguma coisa.
A Isabela diz que tudo bem e que agora ela vai na cozinha, mas ela iria sim no quarto do Rafael e desdobrou tudo ao ver que a Letícia também percebeu que ela iria entrar lá. E em seguida ela se vai e a Letícia fica ali olhando. De volta lá no quarto, o Rafael diz a Fernanda que ela não deveria ter entrado ali só para dizer a ele que não iria mais querer ele do lado dela. E depois o Rafael diz que está tudo bem e que ela já deixou bem claro que ela nunca vai poder perdoar ele. A Fernanda, emocionada, responde que é muito melhor que ela vá embora. O Rafael responde que sim, tanto da casa dele quanto de sua vida. E nesse momento alguém bate na porta e todos nós já sabemos que é a Letícia. E já que o Rafael não respondeu quando ela bateu, a Letícia pergunta se está tudo bem ali. A Fernanda fica sem saída e pergunta e agora o que ela faz. O Rafael pede para que ela se esconda no banheiro dele e quando ela vai, o Rafael abre a porta para sua mãe e diz que ela pode entrar. Ao entrar, a Letícia pergunta por que ele demorou a abrir a porta e ela ficou preocupada se estava tudo bem. O Rafael responde que está tudo bem sim e depois a Letícia, meio que desconfiada, ela fala que achava que ele estava falando com alguém ali. O Rafael trata logo de inventar que estava conversando sim, mas que era com o Davi pelo telefone. A Letícia pede para ele falar a verdade e se ele está se sentindo incomodado com a presença da Isabela ali na casa deles. O Rafael vira um pouco de lado e fala em uma altura que dê para Fernanda ouvir. Então ele responde que pensando melhor, a Isabela sempre esteve ali ajudando a ele a passar por tudo que ele está vivendo. A Letícia pede para ele pensar direitinho e não confundir as coisas, porque isso poderá ser ruim para ele. E fala que se ele não quiser a Isabela ali, é só ele falar. O Rafael responde que não, porque agora ele está muito mais seguro de tudo que ele diz. E que apesar de todo o mal que ele fez a Isabela passar, ela perdoou ele e está ali com ele. E a Fernanda só de butuca e muito desesperada com aquelas palavras. É aí que a Letícia fecha a tampa do caixote e pergunta ao Rafael: e aí, como fica com a Fernanda? Então o Rafael responde: mãe, a partir desse momento, a Fernanda está morta para mim. Já a Fernanda, que está escutando tudo, fica totalmente chocada.